Olá, a minha palestra é sobre JavaScript funcional. Mas o que é isso e o que é esse E6, ES6 que tem aí nesse slide, né? Bom, o ES6 ele é a nova versão do JavaScript e ele trouxe algumas coisas que nos facilitam, né, a nossa programação funcional, certo? Bom, antes de falar sobre o que é isso, essa programação funcional, né? Gostaria de deixar uma nota que eu tenho um curso de JavaScript funcional que é gratuito, olha só que maravilha, né? Está no YouTube, ele foi parado porque estou fazendo um outro curso também gratuito, que é o Bimin, gratuito, né? Que é o Bimin. Tá? Mas o JavaScript funcional irá voltar como módulo no Bimin, certo? Então, quem quiser aprender isso aí para frente, terá onde, né? Tá? Então, webschool.io, JS funcional, se você quiser ver as aulas que já tem lá, ok, certo? Bom, eu me chamo Suíça, né? Eu já cheguei falando não sei o que da palestra, o que vai ser. Mas, para quem não me conhece, né? Meu nome é Jean, meu apelido é Suíça, tá? Eu tenho um curso que foi o primeiro do Brasil, que trabalha com Full Stack, né? MongoDB, Node e Angular, tá? Então, ele é o Bimin, o nome dele, tá aí o domínio bimin.com.br ou webschool.io/bimin, tá? Que a WebSchool é uma escola aí, uma escola digital, né, que eu criei, virtual, para termos cursos de alta qualidade, certo? Que sejam gratuitos e open source, podendo ser diretamente gratuitos ou via crowdfunding, né? Como foi o Bimin. Tá? É meu blog aí, quem quiser, porra, ler, aprender sobre JavaScript, mano. É nomadev.com.br, porque fui nômade há uns 2 anos da minha vida, aí, os 2 últimos anos, tá? Não tinha casa fixa mesmo, ficava só viajando, tá? Agora, como eu tenho 4 gatos, agora não dá mais, velho. Tá? 4 gatinhos pichulos, né? Meu GitHub aí, que é muito importante. Quem é programador tem GitHub. Véi, se você tá vendo essa palestra e você não tem, sinta-se assim, ó, uma vergonha e vai lá e crie, mano. Tá na hora, né? Pô, por favor. Quem faz meu curso é obrigado a ter GitHub, tá? Obrigado a criar, se não tiver. Porque a gente trabalha muito com GitHub, certo? Se trabalhou com open source, velho, você vai trabalhar com GitHub, tá? Fica a dica aí também. Bom, e quem quiser aí falar diretamente comigo, caso tenha dúvidas de JavaScript, no meu facebook.com/suíça, tá? Twitter também é o Suíça no Twitter, tá? Então vamos acabar com essa apresentação. Aí só tem o JS for Girls para falar aí, que é um evento que acontece mensalmente para introduzir as mulheres no mundo do desenvolvimento web, tá? É uma aula de umas 6 horas, básica, que passa por alguns conceitos, HTML, CSS e JavaScript, tá? Só para aquela aula introdutória mesmo. Gratuito, óbvio, né? E rola em várias cidades aí. Caso você queira levar para sua cidade, é só falar comigo. O conteúdo já está todo pronto, os slides, ok? Apostila, certo? Agora que nós vamos começar a nossa palestra. Primeiramente, vamos responder essa pergunta: o que é programação funcional? Para iniciar essa explicação do que é a programação funcional, acho que posso fazer um paralelo, uma analogia com a programação orientada a objetos, tá? Aquela programação mais imperativa, né? Como assim? A programação orientada a objetos, a menor parte do seu sistema será o quê? Um objeto, óbvio, né? E então, na programação funcional, o que você acha que é?
função, né? Exatamente isso, tá? Então, na programação funcional, você vai ter funções como dados, na verdade, né? Então, você pode criar funções que recebem funções como parâmetro e que retornam funções. É isso mesmo. Então, você tem que entender que tudo, no caso ali, pode ser escrito como uma função, né? É aí que vem esse negócio do paradigma funcional, né? Você trabalhar com essa forma como funções de alta classe, né? Tá bom? Então você vai trabalhar não especificamente só com funções, mas ele é o bloco básico desse tipo de programação, né? E ele nos dá então algumas propriedades interessantes que não temos normalmente com a programação orientada a objetos, por exemplo, certo? Então, vamos ter que responder essa pergunta do porquê usar a programação funcional. Bom, nós temos 4 grandes motivos para utilizar a programação funcional, tá? Ainda estou falando apenas de programação funcional, tá? Não entramos no JavaScript ainda, certo? Então, por que nós utilizamos a programação funcional? Eu vou listar 4 grandes motivos, como a concorrência, os testes, debugging e a base teórica da programação funcional, tá? Como assim, né? O que essa parte de concorrência quer dizer para mim como programador, né? Como você trabalha ali com as funções e os dados imutáveis, tá? Você normalmente não tem locks no seu código da programação funcional pura, certo? E principalmente como os processadores são multicores, tá? Então, essas linguagens de programação funcional, elas são otimizadas para processamento paralelo, tá? Então, elas têm funções específicas para você rodar código ou processamento em paralelo, né? E aí, se você pensar que cada parâmetro de uma função você vai receber outra função e que esses parâmetros, então, elas podem ser processados paralelamente, né, em cores diferentes no seu processador. Isso aí, ó, aumenta a sua concorrência, a sua performance, né? Então é por isso é um dos grandes motivos que se utiliza uma linguagem de programação funcional, né? Vamos dar um exemplo ali muito conhecido como o Erlang, né? Ele é muito trabalhado para sistemas concorrentes, ele foi feito especificamente para isso, né? Então isso é muito interessante, é um dos pontos chaves para você lembrar da programação funcional, certo? Os testes, né? O que isso vem me dizer, então? Como a gente trabalha com funções puras na linguagem, na programação funcional, que eu vou falar isso mais para frente nessa palestra sobre funções puras, né? Como elas têm uma saída exata, você sabe com o que tiver a entrada, na entrada de dados, vai ter aquela saída, né? Então, o teste fica muito fácil de você criar, principalmente quando você está trabalhando só funções, já que testam funções basicamente, né? Então isso é muito legal. E como você não... É muito fácil até, né? Não tão legal, mas é mais fácil. E como você não está trabalhando com mudanças de estados, né? Como você trabalha na orientação a objeto, por exemplo, que você está trabalhando sempre com modificações dos objetos. Então, como você tem dados imutáveis, fica ainda muito mais fácil de você testar algo, né? Que só precisa ser o retorno de uma função. Então, esse teste, certo? A parte do debugging, o que isso me diz, então? Fácil. Quando você dá um erro, por exemplo, até no JavaScript, não tem um stack trace que mostra as funções que foram chamadas, aonde que aconteceu o erro. É muito fácil, então, quando você está trabalhando só com funções, deu merda numa função lá, velho, o que aconteceu? Você vai saber exatamente qual o nome da função, onde, que caractere que deu esse erro. Bem mais fácil de você debugar funções, não é?
E o que então a base teórica quer me dizer? Como nós sabemos, a programação funcional, ela é bem acadêmica, né? Ela foi muito renegada assim aos porões das universidades por não ser algo muito comercial, uma linguagem muito comercial, né? Pois ela é muito baseada matematicamente, aonde no cálculo lambda, né? No lambda que eu também vou falar um pouco mais para frente nessa palestra. Então, o que é um sistema formal? Isso a gente vai comentar um pouquinho melhor para frente. Como a gente tem essa base matemática para esse tipo de linguagem, ela é muito mais fácil de ser provada, vamos dizer assim, correto? Como linguagem, como são suas interações, como ela trabalha. Então, funções são todas teorias matemáticas botadas em prática. Isso, pelo menos, para mim, é maravilhoso. Eu gosto muito de matemática, tá? Eu até comecei um cursinho aí que eu quero lançar em 2017, mas estou criando um conteúdo escrito que é matemática para programadores. Pô, eu curto pra caralho, né, velho? O que eu posso falar? Né? E agora, o que nós temos que fazer, né? Onde usamos programação funcional, né? Onde deve ser usado a programação funcional, em que tipo de sistema que deve ser usado. Ela é basicamente utilizada, tá? Em sistemas concorrentes, como havia dito anteriormente, então que tenham alta performance e escalabilidade. Sistemas de BI utilizam muito programação funcional, né? Então a programação funcional está crescendo mais ultimamente, principalmente por essa grande necessidade dos sistemas de Big Data, sistemas gigantescos como o Facebook, etc., né, de terem muito desempenho e, claro, escalabilidade, como eu havia falado anteriormente, porém eles têm muita concorrência, né, para trabalhar em seus sistemas. Então é perfeito para isso. Olha, por exemplo, o chat. Imagina o chat do Facebook, velho. Imagine, ele utiliza o quê? Erlang, tá certo? E quem está utilizando então programação funcional? Bom, alguns nomezinhos aí que você possa conhecer, como Netflix, Google, Facebook, como eu tinha falado anteriormente, até aviões, velho, Airbus A340 utiliza programação funcional, telecoms, sinal, telecoisa de telefone, assim, ó, pá de verdade, ruteza mesmo, por tudo programação funcional, né? Até por sinal, Erlang é da o quê? É da Ericsson, né? Ericsson Language, né? Erlang, certo? E também tem um serviço muito legal da Amazon, o Amazon Lambda. Cara, é muito legal que você pode utilizar como se fosse microservices, essas funções anônimas, funcionais, é muito louco. Ainda assim, para agora, é complicado, né? Como essa internet que nós temos hoje em dia aí, ainda não tem todo mundo utilizando o HTTP2 também, então ainda não é tão utilizável, né? Mas com certeza eu garanto que será. É Amazon Lambda, tá? Pode dar uma olhada aí. Ó, além do Erlang, que eu estava comentando tanto, né? Que tem o Elixir também, que vai ter até uma conferência de Elixir em outubro aqui no Brasil. Pô, toque da hora. Elixir, velho, você não sabe o que é, pesquise pra você ver que da hora que é essa linguagem, vamos dizer assim, né? Que trabalha em cima da VM do Erlang. Outro que eu gosto muito também é o Haskell. Eu até criei um conteúdinho ali de Haskell para programadores JavaScript, onde que eu faço um paralelo, uma comparação entre algumas funções do Haskell com o JavaScript, né? Coisa bem de iniciante. Agora que nós vamos então fazer o quê? Trabalhar, ver um assunto um pouquinho mais técnico e mais interessante, que é o Lambda. O que ele é? O lambda, na verdade, ele é chamado cálculo lambda, tá? Ele pode ser considerado como a primeira linguagem de programação funcional. Olha que louco! Mas ela nunca foi projetada
para ser executada no computador. Como assim, velho? Eu não entendi. Bom, é porque ela, na verdade, ele é um modelo computacional, certo? Que foi projetado por Alonzo Church, ele lá na década de 30, mano, 1930, E o que isso significa? O que é o lambda, na verdade? Então, ele é um modo formal de descrever o cálculo de uma função. Como assim? Como assim? A ideia basicamente é usar a noção de processo, a transformação, né, do que entra, dos dados, que é o essencial da fundamental da matemática, né? E então você utiliza ele para descrever como esse processo, essa transformação vai se dar nessa função, né? Tá certo que na época não deu muito certo, porque não tinha como testar, não tinha interesse para isso na época, não tinha nada que pudesse ser utilizável esse lambda realmente. Agora, quando veio a era da computação, então, que podemos realmente nos fazer dessa formalização matemática, Bom, então, como eu tinha dito, ela é uma regra de transformação. Depois de tudo isso, vamos deixar mais simples. É uma regra de transformação, Olha só, isso aqui é um lambda. Esse coisinha aqui que parece do jogo do Half-Life, Tá, o comecinho ali, um triângulozinho, aquilo é o lambda, velho. E aqui o que eu tô dizendo? Olha só. Lambda x, lambda x de x, ele dá o quê? Y. Essa expressão y é o retorno dessa função. Bom, vamos deixar isso aí mais fácil. Vamos colocar em JavaScript. Olha só. Ali nós temos o quê? O lambda x de x é resultado como resultado da expressão y, como eu tinha dito anteriormente, Então, o x é a variável que entra na expressão lambda x, ou seja, o x é o parâmetro da função lambda x. Olha só, function x, return x. Então isso aqui, ó, o lambda x é o meu function x, o parâmetro. E esse x aqui, então, é o valor que entra nele, está sendo retornado diretamente. Isso aí é uma função o quê? Uma função identidade, correto? E agora, como é que fica, então, quando eu estou passando funções com funções? Como assim, ó? Lambda x de lambda y de x, A gente pode deixar simplificado dessa forma, nessa segunda linha, lambda de x de lambda y de x. Quer dizer o quê? Então, vamos colocar em JavaScript. JavaScriptizei aqui, ó, que fácil. Então, veja comigo. Eu tenho aqui, ó, lambda de x, lambda de y de x. Olha só. Então, a gente sabe que o lambda com o próximo ali, a variável, é a função e seu parâmetro, correto? Ó. Então, ó, function de x retorna function de y, correto? E aí eu vou ter que retornar o x como final aqui, ó. Então, lambda de x e lambda de y com esse retorno do x ali no final, Com o JavaScript fica mais fácil de entender esse louco de lambda aí, É meio estranho, eu sei no começo. Mas, ó, eu vou até dar mais um exemplo aqui para você ver o que tá errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, velho. Mas por quê? Olha, eu vou mostrar com o JavaScript para você. Olha, na hora você vai entender. Olhe na sua cara o que está acontecendo aqui. Não vai fazer nenhuma nessa função. Vai receber y, vai retornar x, vai dar merda, velho. Isso aí não pode, tá? Então isso aqui tá errado. Beleza? Então vamos aqui, ó, pro próximo. Só para deixar bem clara essa formalização do lambda, que ela é uma das bases da programação funcional. Veja aqui comigo, ó. Então quando você tem o lambda de x, e aí o y, que é a expressão final ali, você sabe
Então, que o x, na verdade, ele não é só um valor, ele é uma expressão. É uma expressão e o f pode ser uma expressão, um valor. Como é que eu posso traduzir isso para o quê? Para JavaScript. Isso aqui é uma expressão lambda. Quando a gente está dizendo isso, é uma expressão lambda, tá? Olha só. Ali, o e, né, que é igual ao x, o f e o y, o e é o resultado, onde o x é substituído por f. Então, lembrando que o lambda x é a nossa função ali, que o parâmetro é o x, o f é o valor que está vindo nesse x, do lambda x. Entenderam? E o retorno dessa função, o resultado dela, na verdade, é o e. É essa a expressão final. Olha aqui, ó. Então, ó, lambda x. E aí o meu x é o quê? A minha expressão e mais x1. Tá? Isso aqui é bem formato de linguagem funcional. Que o operador vem antes dos parâmetros, né? E aí eu vou passar o que no f, ó? O 4. Então, que é o valor, o f é o valor, aquele y, que está entrando no lambda x. Então, ele entra no lambda x, então eu vou substituir o 4 no x onde tem. Que aí é o meu mais x1, fica mais 4, 1, que vai dar 5. Né? Eu espero que você tenha entendido, assim, ó, com essa clareza agora de código, né? Fica mais fácil da gente entender. Então, o que é esse lambda? Que pode parecer um negócio de outro mundo inicialmente, mas como a gente viu, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Caso você queira saber mais sobre esse conteúdo, você pode procurar lá sobre JS Funcional Free nos repositórios da Web School no GitHub, tá certo? Então, ó, deixando claro aqui o que é nessa funçãozinha aqui do lambda, x mais x1. Então é o que? Uma função ali que você vai ter o return x mais 1, né? Só isso. E aí eu passo o 4, o f é o 4, x mais 1 é o nosso x ali, é o e, correto? E o add-on x é o lambda x. Pronto, aí que beleza. Ok? Então esclarecemos essa parte de lambda na programação funcional, certo? Agora que nós vamos para o ECMAScript 6. Então vamos falar um pouco sobre o ECMAScript 6, começando com algo muito simples, como o let. Porque ele é bem importante para falarmos disso no ECMAScript 6. Ele é basicamente a nova definição de variável para o JavaScript. Olha isso, velho, uma nova definição de variável, mas por quê? Porque quando o JavaScript foi feito, esse tipo de definição de variável, tá? Ele tem alguns problemas de escopo, como a gente pode dizer, certo? Então tem coisas como hosting, né, que é algo bem, posso dizer, específico do JavaScript, onde nós podemos definir variáveis depois, ele sobe o escopo, etc. Então o let ele já não deixa, não nos permite mais fazer essas mágicas, vamos dizer assim. Não vamos dizer que é mágica, né? Tá? Com JavaScript, como assim, ó? Vamos ver um pequeno exemplo aqui, ó. Nesse var test, o que eu estou fazendo? Estou criando a variável x, tá? Com 420 o valor dela, e aí eu faço um if true. Então, ou seja, ele sempre vai entrar nesse if. E aí ele está criando aqui, ó, o var x igual a 666, né? E o que acontece, então? Ele vai mudar esse valor para 666, porque o x ele não está no contexto, ele não cria esse contexto novo no if. Ele só está no contexto da função varTest. Então o x é o mesmo para os dois, tá? Ele não está mudando dentro desse if. Agora vamos ver com o letTest. Olha só. Então se eu fizer um letx igual a 420 e aí for fazer o if true letx igual a 666, isso eu estou criando no contexto, ó, no escopo do if, eu estou criando uma variável x nova, que está recebendo esse valor de 666. Enquanto que o valor fora do x, que é o 420, continua da mesma forma como tinha sido definido anteriormente. Legal, né? Isso aí nos poupa muito trabalho com JavaScript. Olha, estou falando aí dica de quem já se fudeu bastante nessa vida, tá certo? Bom,
além do let como variáveis, nós também ganhamos coisas especiais, né? Olha só, além disso, né? Vamos só para continuar aqui do let, mais algum exemplo de erro que pode dar no let, como você pode ver, criar o mesmo valor, o mesmo variável, o mesmo nome, você não pode também, tá? No mesmo escopo você não pode. Por isso que ali pode, porque a gente tem uma no if e outra na function, né? Então, continuando a parte de variáveis, agora a gente pode passar para quê? Para const. Nossa constante. O que a constante, então, faz com o ECMAScript 6? Como o próprio nome dela já diz, ela mantém o nosso valor. Ela não aceita modificação nesse valor. Então, olha aqui, ó. Se eu for e defino uma constante sem nenhum valor, ela vai ser definida como undefined, desculpa. Então, por exemplo, eu não posso tentar definir o valor para ela depois que eu criei essa constante. Então, quando você cria a constante, você já define seu valor e não muda mais ela. Olha ali, então, embaixo, no const teste igual a 1, depois que eu passo para teste igual a 2, ele nem dá erro. Mas se você for pegar o valor de teste, qual que é? É 1, entendeu? Então, foi definido já, não vai mudar esse valor. Tá? Isso é muito importante para programação funcional, porque immutable data, dados imutáveis, tá? Vou falar isso daí mais para frente nessa palestra, tá bom? Default parameters. O que isso nos diz? Cara, essa é muito bom, essa feature do ECMAScript 6. Puta que pariu, como eu sinto falta disso no JavaScript. Sentia, né? Por quê? Ele basicamente nos dá a possibilidade de definirmos valores default, valores padrão, para nossos parâmetros da nossa função. Então veja aqui nessa função makeRequest, caso você não passe o segundo parâmetro, timeout, ele vai ser definido como 2000, e caso você não passe o terceiro parâmetro do callback, vai ser uma função vazia, correto? Então você pode utilizar essa função passando apenas o primeiro parâmetro, ou o primeiro segundo, ou o primeiro segundo e o terceiro. Olha que maravilha, não é? Muito legal, né? Isso daí, poxa, nos dá uma facilidade tamanha de não precisar ficar testando todos esses valores internamente na função, tá certo? Então, o que é essa tal de destructuring, né? Essa desestruturação? Ó, só pelo nome dá para imaginar o que é isso, né? Olha, imagine aqui comigo que eu tenho, né? Em vez de utilizar lá só um objeto, passa ali options, então eu já tenho aqui essa desestruturação desse objeto, por exemplo, nesse parâmetro de setCook. Ok? Então, em vez de passar um option só, eu estou passando o quê? Essa desestruturação desse objeto, sabendo quais são os valores que eu tenho dentro dele, correto? Só que aí eu vou lá e passo só 2, por exemplo. Não estou passando o objeto inteiro, os valores dele. O que vai acontecer? Vai me dar um erro, caso, por exemplo, eu não passe nada do objeto, olha. Porque ele é um terceiro parâmetro, eu estou necessitando do terceiro parâmetro. Então, qual seria uma das soluções que a gente pode ter, por exemplo, utilizando o destructuring, tá? A gente vai usar desestruturação, mas sem ter esse problema de não passar um parâmetro, né? Então, veja aqui comigo, ó. A gente poderia passar, então, como eu tinha dito, ó, como um objeto options, e depois a gente faz o destructuring dele ali, ó, como var, secret, path, domain, expires. Quer dizer o quê? Que o meu objeto options possui esses quatro atributos, né? Então nós estamos fazendo o quê? A desestruturação desse objeto options. Então essa é a nova sintaxe para isso, para destructuring, correto? E olha que mais legal ainda, nós podemos fazer destructuring e utilizando default parameters. Olha só, então, o terceiro parâmetro, eu estou fazendo esse objeto com os atributos dele ali, né, fazendo sua desestruturação e o que? Colocando igual um objeto vazio. Caso não seja passado, vai vir vazio, então não vai dar merda nessa função. Não é legal pra caralho essa função? Olha aí. Desestruturação, né? Destructuring, tá? Muito útil aí para nossa programação também.
E o que vou falar do Spread Operator? O que é isso? Espalhamento? Operador de espalhar? É basicamente significa isso, velho. Como assim espalhar? Veja comigo aqui na função math.max, correto? Ele vai fazer o quê? Você tem que passar, separando por vírgula, os valores para que ela identifique qual é o valor máximo dessa lista dos parâmetros que você está passando. Então, se você for passar, por exemplo, né, vários, vamos dizer assim, vários valores, né, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dar um apply nesse array aí, diferente, porque você vai ter que fazer o quê? O apply do math.max com o array de values. Porém, isso daí não fica tão claro pra gente, mas, cara, peraí, não tem um jeito mais fácil de deixar isso mais claro, né? Porque isso aí não tá claro para nós. Agora veja aqui, ó, se você tiver um array e você tem a função math.max e passando aqui, ó, o spread operator, que é esses três pontinhos. Pontinho, values. Então sabe que você está passando todos os valores que você tem nesse array de values separado por vírgula. Então o spread operator vai te dar exatamente isso que você está vendo ali em cima, ó, 25,50,75,100. Isso é spread operator, né? Então ele vai pegar todos os valores do array e vai passá-lo com vírgula. Então separá-lo por vírgula como uma lista, né? Legal também essa funcionalidade aí do ECMAScript 6, não é não? E agora? Agora que nós chegamos num ponto crítico que é muito legal, que mudou também a forma que escrevemos JavaScript, que é a Arrow Function. Esse tipo de função nova, olha só, ela não veio apenas para deixar mais simples de escrever JavaScript não, tá? Por quê? Olhe comigo aqui. Esse tipo de função, que é Arrow Function, tá? Ela não aceita new, então você não pode criar uma função construtora com ela. Ela não tem prototype, tá? O this dela não pode ser mudado, tá? E o this sempre vai ter o valor de onde ele é criado e não chamado, como nós sabemos no JavaScript, que o this muda o contexto dele, onde ele está sendo chamado. E isso que nos dá o que? Várias dores de cabeça no JavaScript também, né? Quem não conhece disso daí, porra, fode pra caralho, né? Numas partes aí, quando vai programar com JavaScript, quando muda o contexto do objeto, uma função ali com this, né? Da função, tá? Então veja como mudou isso daí. Quando nós tínhamos um function e passávamos nossos argumentos da função ali, nos parâmetros, né? E aí temos a expressão da função, o return alguma coisa, mudou para como? Nós temos agora os parâmetros antes, aí o function virou o que? Uma flechinha, é uma arrow, uma fat arrow, uma arrow function, né? E aí vem a expressão. Então vamos ver melhor isso daí, ó. Como que eu tinha aqui, ó, um var hello igual function, passo um name para ele, dou um return oi, né, e o name. Fácil, beleza? Olha como é então que vamos fazer com o ECMAScript 6, usando let arrow function e já template string, né? Já estamos utilizando template ali, ó. Então eu passo o quê? Ó, olha a função hello Suíça, vai ser, quer dizer, né, ali no name. Então eu estou passando let hello, vai ser o nome da minha função. Eu estou passando um parâmetro name para essa função e ela vai dar o return hello name, tá bom? E aí se eu for chamar o hello, passando hello Suíça ali, ela vai fazer hello Suíça, né? Tá? Então se você fizer ali, por exemplo, o parênteses vazio, é parâmetro vazio. Se não tem parâmetro, uma função sem parâmetro vai só dar hello Suíça no caso, tá? Agora veja aqui, ó. Quando eu vou fazer uma função de soma, por exemplo, olha como que ficou, né? Com dois parâmetros. Então a gente viu com um parâmetro eu não preciso dos parênteses, tá? Com dois parâmetros eu já preciso dos parênteses. Então ali o meu return, o function num 2, return num mais num 2, vai ser igual a essa primeira linha aqui que estou mostrando no let sum, correto? Além disso, olha só, né? Já deixou bem mais simples essa escrita de funções
no JavaScript. Agora vamos lembrar daquela função inicial que nós tínhamos lá do Lambda, tá? Como é que nós vamos escrever isso agora com arrow function? Olha que simples. Eu deixei com os parênteses ali porque eu acho que fica mais claro, né? Eu gosto, sempre se tiver um parênteses, eu deixo entre parênteses, se tiver um parâmetro só, eu sempre uso parênteses, porque eu acho que identifica muito melhor na função o que é o que, tá? Mas basicamente seria isso aqui, ó. Essa função, function x, return, function y, return x, é isso aqui, ó. Function x, return, function y, que return x, tá? É bem fácil, é fácil. Eu até uso bastante esse tipo de você receber um parâmetro, retornar uma função que recebe outro parâmetro, né? E o retorno dessa segunda função é algo envolvendo os dois parâmetros. Isso é muito legal do JavaScript e da programação funcional, de você poder trabalhar, né, recebendo funções como parâmetro e também retornando as, né? Bom, agora o que nós temos que falar um pouco sobre os iterators. O que é isso? É uma forma mais simples, né, de você realmente iterar em uma lista, uma coleção de valores. Iterar, como assim? Bom, nós conhecemos for each, etc. Mas vamos conhecer então um for novo do ECMAScript 6, o for of. Nós temos um for in também, né? Você sabe que ele tem um for in. Então veja aqui comigo a diferença de um for in e um for of. Primeiramente eu crio um array, né? Ali com 3 valores, 3, 5 e 7, e depois eu adiciono nesse array, com ele tendo a propriedade full agora, ele vai ter o quê? O valor hello nessa propriedade full. Então, se eu fazer um for let i em array, então é o for in, né? E eu pegar esse i, tá? Então, essa iteração do for in, eu vou pegar o que, na verdade? As chaves, as keys desse objeto, desse array. Então, ali é 0, 1, 2 e full, porque 0, 1, 2 são os índices, né, desse array. E o full é o meu índice do valor do hello, é o quarto valor desse array. E se eu utilizar, então, o for of, agora o for of ele me dá os valores que eu tenho no array, mas os valores foram definidos, ó, tá? Então, não os valores que eu posso ser adicionado posteriormente. Então, na definição dos valores eu tenho, né, desse array, eu vou ter como a possibilidade de pegar cada valor com for of agora, né? Porque no for in, o que a gente fazia? Você pega ali o console log e vai colocar o array e aí vai passar o i como a posição para você pegar esse valor, né? No for in seria isso. Então no for of você já não precisaria fazer mais isso, tá certo? Bom, olha aqui também um outro exemplo um pouquinho melhor, criando então esse array inicial com objetos, 2 objetos, ó. Se eu der um for in nesse array, o que eu tenho? 0 e 1. E se eu der um for of nesse array, eu tenho o objeto inteiro para trabalhar, né? Isso daí é uma mão na roda. Quem trabalha com JavaScript sabe que isso é uma mão na roda, né? Então é outra forma de nós iterarmos também com o JavaScript. E utilizando o let, nesse caso, nós não estamos criando uma variável fora desse escopo do for. Porque se a gente utilizar o var, a gente sabe que esse i, ele existe fora do for, né? Porque não tem escopo no for para a variável de i. Então ele vai funcionar o que essa variável i? Ela vai ser no escopo global da função que o for estiver. É muito problemático, porque você tem o que? Efeitos colaterais, que é algo também que a programação funcional ela tenta eliminar, né, de diversas formas. Então, principalmente não criando variáveis externas, variáveis que estão fora de escopos que vão existir fora daquele contexto, tá? Então, é para tentar eliminar os efeitos colaterais, tá bom? Bom, e aqui, ó, outro exemplozinho com for each, ó, tá? Como eu estava dizendo, o for each ele já nos dá os elementos, né? E o índice. E o for, como eu te disse, do object case, a gente também pode fazer a mesma malandragem ali, tá? Então, só para você saber um pouquinho essa diferença do for in, for of e o for each, né? Tá certo? Todos vamos iterar aí nos arrays em listas de dados com JavaScript, tá? Bom,
Aqui, né? Lógico que o slide está explicando isso, que o for i itera sobre o nome das propriedades e o for of itera sobre o valor das propriedades. Então agora ficou bem claro isso, né? A diferença entre os dois. Tá certo? Bom, aqui é o mesmo exemplo lá, tá? E aqui tem um exemplo de como nós podemos criar o iterator, tá? Diferente daqueles for in, for of, o iterator mesmo. Como assim? O iterator é um objeto que vai pegar o quê? Um array, certo? E você dando next no value dele, você vai sempre pegar o próximo valor. Então o iterator você vai dando next e vai pegando o próximo valor, correto? Então olha só, quando você cria esse iterator, a gente faz o quê? Recebemos o array que vai ser iterado, né? Você cria o índice, qual o índice que você vai ver o próximo, então você inicia com 0. E olha só, essa função do makeIterator, ela retorna um objeto onde tem uma função de next, né? E essa função de next retorna o quê? Aí o valor, eu tenho o quê? Retorna um objeto que vai ter o valor ou um done, que é true, tá? Como assim? Olha só o exemplo da utilização desse código aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, fazer um makeIterator com um arrayzinho simples, né? E aí se eu pegar o it.next.value, eu vou pegar o yo, fazer isso na próxima vez, vou pegar o ya, e o próximo que, ó, acabou o valor, eu fazer um done, eu sei que se eu der true, é porque ele finalizou, ó. Então eu estou fazendo esse teste aqui. Se ele não tem mais elementos no array, ele vai retornar o objeto com done true, ok? Senão você tem os values ali. Então basicamente é isso aqui, ó. Você vai dando um next.value, até finalizar você tem com done true, você sabe que finalizou o seu array. Isso aqui é um iterator, velho. Isso aqui é a API, a interface de como criar seu próprio iterator para qualquer tipo de array, então, né? Tá? E uma das coisas super importantes que nós temos aqui no ECMAScript 6 é o quê? Promise. What the fuck is that? Então, o que é essa promessa que nós temos no JavaScript? É realmente uma promessa de entrega de alguma coisa, né? Já que nós temos o que? Funções assíncronas no JavaScript, então nós precisamos, né, que algo execute no final desse processamento assíncrono, correto? Então a gente utiliza muito o quê? Funções de callback, sempre tem que utilizar, etc. Isso daí pode nos levar ao quê? Ao callback hell, né? Para isso que a Promise foi criada, para nos facilitar essa vida assíncrona. Como? Veja aqui comigo, que uma Promise, tá? Ela vai ter o quê? O seu estado pending, tá? Que ela pode virar o quê? Fulfill ou reject, ou seja, se ela conseguiu ser executada corretamente ou se deu erro, então ela vai ser reject, tá? E você pode então encadear promessas com isso, tá certo? E você basicamente tem o quê? Uma função chamada then e catch para pegar o erro, por exemplo. Olha aqui, vamos ver o exemplo com JavaScript, né? Fica fácil. Veja aqui comigo que estamos criando um objeto de função, que é uma função com o HTTP-GET. Veja que eu estou usando bem function aqui para deixar bem claras as funções, para não deixar muito obscuro ainda com a Cairo function. Então veja, quando nós criarmos o HTTP-GET, vamos passar uma URL para essa função, tá? Essa função vai ser o quê? Uma função construtora, porque vai nos retornar uma nova promessa, olha, tá? Uma new promise, que é o que basicamente? É uma função que tem resolve e reject, tá? Como eu tinha falado anteriormente. Então, promessa você sempre vai ter vão ter essas duas possibilidades, né? Que é o sucesso e o erro, basicamente. Então, eu vou criar um XHTML HTTP request, faço o negocinho do request ali, então faço a requisição em Ajax, tá? Então, veja, se der sucesso, ou seja, se o this.status for 200 der um ok nessa minha requisição, eu vou chamar o quê? A função resolve, passando a resposta para isso, porque ela é do sucesso. Se der erro, eu vou fazer o quê? Eu vou dar reject, vou chamar essa função reject, passando então um new error com o this status text, tá certo? E aí com o request um erro, eu vou fazer o quê? Vou chamar também o reject.
Então eu tenho duas posições ali onde eu posso chamar o reject se der merda, ok? E aí depois o que eu faço? O request open get com a URL, eu faço o request mesmo, e o request send então envia a minha requisição get, tá certo? Como é que eu vou utilizar essa promessa? Olha só, HTTP GET, passando o que então? O meu parâmetro como minha URL, que é o que, ó? A URL lá no HTTP GET. E aí, ela já me retorna uma promessa que tem essa função then. Então, como que eu utilizo ela? Ó? Then, ok? Eu passo se deu ok. Então, a primeira função do then é o que? Resolve. E a segunda é o reject. Tá certo? Então, na primeira, eu venho com o meu retorno, ok, ali ó, this response, e no segundo, no reject, eu vou ter o error, new error, tá certo? Ok? Então, é bem simples você entender um pouco como é que funciona essa promessa, né? Você recebe ali algo assíncrono e ele vai ter que tornar-se a sucesso ou erro, tá bom? Bom, agora, né, terminando essa parte puramente do ECMAScript 6, que a gente pode entrar um pouco mais a fundo nas partes funcionais, tá? Do JavaScript em si, como as funções do JavaScript. A gente até falou legal da Arrow Function, que ela é basicamente o que a Arrow Function? Uma função anônima. Sim, anônima, ela não tem nome. Você pode colocar ela, claro, instanciar ela para uma variável, que aí você vai ter nome, tá? Mas uma função anônima, ela não é nomeada, não tem function no nome dela. É só function, tá certo? Ó, só function. Assim como é no Arrow Function, é só a flechinha lá, tá bom? Tá certo? E como que é, então, olha só, nós temos função, mas nós temos um outro tipo de função, que é IIF, Immediate Invoked Function Expression. Olha só, what the fuck is that? Immediately Invoked Function Expression. Ó, tá? Ela é o que? Uma função que é auto-executável. Nós temos duas formas de escrever isso. Então você pode encapsular ali na primeira linha, se encapsula tudo entre parênteses, coloca o function normal, abre, fecha parênteses, abre, fecha suas chaves, e aí já executa ela, já na sequência, com abre, fecha parênteses, que você está executando a função anônima. Por que você está fazendo uma função auto-executável? Porque você não tem um nome para ela. Então, como ela é uma função anônima, caso você queira que ela execute naquele momento, você deve chamar ela dessa forma. E a segunda linha é a mesma coisa, só que a gente faz a chamada então fora dos parênteses ali, tá? Mas isso aí, velho, é a mesma coisa. Só que tem maior treta também, né, sobre como escrever isso daí do jeito certo. Mas cada um, isso aí não vai modificar a forma que você escreve, não vai modificar a sua funcionalidade. Mas tem treta sobre isso também, né? JavaScript os caras acham treta para qualquer coisa também, impressionante. Tá bom? Então olha só, por que a gente utiliza ela? Quando a gente está trabalhando com JavaScript, a gente não quer mexer em variáveis globais, até como o window, né? Quando a gente está trabalhando com o navegador, e aí o que me acontece? Eu posso passar essa global aqui nessa função anônima, essa IIFE, para quê? Para criar um escopo que é específico, fechado. Então eu posso passar uma variável global para dentro dessa função auto-executável aqui, que ela vai trabalhar a global como se fosse uma local, né? Então aqui dentro desse function, ela vai entrar com uma variável e você vai modificar apenas ela existindo nesse escopo. Então você não vai modificar ela globalmente mesmo, né? No escopo global. Então a gente utiliza muito esse tipo de função para criar os escopos fechados no JavaScript, a gente pode dizer isso. Tá? Então que você garante que as suas variáveis não vão sair dessa função, não vão sair desse escopo, ó. Tá certo? Uma coisa que é muito importante, que é uma dos features de uma programação funcional, é que ela seja, para uma linguagem ser linguagem funcional, ela precisa ter isso aqui, que é o First Class Function, que é o que? É função de primeira classe. Olha, o que é uma função de primeira classe? Basicamente, ela é o quê? Ela é um objeto como qualquer outra coisa, é uma entidade, um valor,
tá? Uma função é como se fosse um valor que suporta todas as operações comuns a qualquer outro tipo de valor. Como? Que tipo de operações nós estamos dizendo? Bom, por exemplo, assinar ela como uma variável. Você colocar uma função para uma variável, certo? Igual você colocar um número para uma variável, uma string para uma variável, um booleano, tá? Você retornar ela como de uma função, você retornar a função em uma função, então você, em vez de dar um return x mais 1, né? Você está retornando direto essa soma, você pode dar um return de uma function que possa fazer essa soma, né? Então você também está retornando como se fosse um valor qualquer. E também ela tem que ser passada por parâmetro. Então essas três operações são as básicas que nos definem que uma função é de first class, que é a primeira ordem, né? Tá? Então você pode o quê? Colocar a função como variável, você pode tornar uma função numa função, e você pode passar uma função como parâmetro para uma outra função, né? Então, bom, ok, simples, né? Eu não coloquei código aqui, tá? Mas se você quiser ver um pouco mais sobre isso de código, você pode ver lá no material do JS Funcional Free, só ir lá no repositório, na organização da Web School I/O e procurar JS Funcional, você vai achar esse material, tá? Então vamos só passar aqui um pouquinho rápido esse first class, que é a base. Então a função você poder fazer qualquer coisa que você poderia fazer com qualquer outro valor, tá? E aí nós vamos ter o quê? O high order function. O que significa isso? Que ela é uma função de alta ordem, né? Tá. Bom, basicamente ela faz também o que era do first class function. Por quê? Para uma função ser de alta ordem, você tem que receber uma ou mais funções como parâmetro e também deve retornar uma função dentro de uma outra função, tá? Então, basicamente, isso nos diz que é uma high order function, né? Então, uma coisa é atrelada à outra, first class system com high order function, tá? E aí nós chegamos em um assunto muito importante no JavaScript, que são as closures, né? O que são essas closures? Basicamente, é como funciona o escopo do JavaScript. Então, você pode fechar com uma closure, você fecha, vamos dizer assim, um escopo no JavaScript. Uma closure, basicamente, é o quê? Uma função, né? Então, como a gente fez ali com a função anônima, como eu já tinha mostrado anteriormente, então você cria uma closure, você está fechando esse escopo, né? Então isso é legal, isso daí é interessante, você tem que aprender o que isso significa, por exemplo, né, no JavaScript, como você trabalha com closures no JavaScript, tá? Aí que nós chegamos em hosting. Eu falei um pouco anteriormente, lembra? Do var, então o que acontece, o que? O hosting desse valor, basicamente significa o quê? Que eu consigo definir uma variável depois, dentro de um if, dentro de um outro bloco, tá? E utilizar ela antes, vamos dizer assim. Então eu estou içando essa variável, içando esse valor, tá? Eu também tenho todo esse materialzinho escrito. E caso você queira aprender mais de JS funcional, vai ter esse módulo no meu curso aí, o BIMIM, que é gratuito. Então você pode ficar esperto que no próximo mês, em abril no caso, vai entrar esse módulo de JS funcional que vai explicar tudo isso exatamente que eu estou falando, com códigos, né? Então nós vamos colocar mão na massa com esse conteúdo aqui, tá? E aí que nós chegamos em uma das features que é bem, vamos dizer, básicas ou não, bem importantes, né? Bem importantes da programação funcional. O currying nada mais é do que uma técnica, tá? Da programação funcional, onde fazemos o quê? Onde nós transformamos uma função que tem vários parâmetros, tá? E uma função que receba um parâmetro só. Hein? Como assim? Vamos ver aqui nesse código bem simples. Pense aqui comigo que eu faço, tem uma função multiplica, recebe o quê? Dois parâmetros, ij, e torna a multiplicação dos dois, né? Então eu passo ali, multiplica 2 e 3, vai me retornar 6, tá? Como então que nós vamos transformar isso numa forma de currying? Veja comigo, então nós vamos ter que ter uma função que receba um parâmetro só,
E para que aconteça algo aí com isso, então eu vou ter que retornar uma outra função que receba esse outro parâmetro para aí sim fazer o processamento dessa multiplicação. Olha só, como que nós utilizamos isso então? Eu vou criar ali essa variável multiplica por 2 e aí eu recebo o retorno da função vezes 2. Então o que eu estou fazendo? Essa função vezes está instanciando nessa variável multiplica por 2 uma outra função que já tem internamente esse valor do 2 ali no seu escopo, tá? E aí ela recebe o quê? Um outro parâmetro que é o j e vai retornar a multiplicação dele. Então, ó, o multiplica por 2, quando eu passar o parâmetro 3, ele é o quê? O j ali na nossa função. Então vai retornar o 2 vezes 3. Porém, nós também podemos utilizar essa função diretamente. Olha só, como nós estamos fazendo duas funções, nesse caso, ó, né? Então a função vezes e a outra função interna. Quando eu chamo a função vezes, eu já posso automaticamente chamar a segunda função, que é o retorno dela. Ok? Olha que legal. Então eu posso criar essa função vezes, que eu posso passar parâmetros separadamente, né? São separados, eu não estou passando os dois diretamente por vezes, olha que louco. Então eu estou passando para duas funções diferentes. Isso é currying, mano, loucura, né? Eu não estou muito certo se a minha função é uma função dentro de uma função, mas é isso mesmo, tá? Então o currying ele já dá um negócio muito interessante aí pro JavaScript trabalhar com programação funcional, correto? E a parte de recursão. Eu já comentei, né, anteriormente, quando nós estávamos falando do ECMAScript 6, que é uma melhor prática, tá? Utilizarmos o que? Iteradores para um array. Então, no caso, é muito melhor utilizar um for each, tá? Eu prefiro utilizar o for each do que o próprio for in, for off, ok? Mas isso aí acontece porque a gente não utiliza muitos fors na linguagem de programação, nas programações funcionais, porque você tem o que? Efeitos colaterais, né? Com aquele contador. Então, dependendo se está criando uma variável, por exemplo, uma variável de contador, que não deveria existir, né? Tudo bem que com let agora a gente fecha o escopo dessa variável do contador e ela só vai existir dentro do for. Ok? Mas se você tem um array, cara, uma coleção, uma lista, não faça um for de i até menor que esse array.length, né, o tamanho dele. Não, mano, isso não é legal. Porque o que você pode utilizar? For each, né? For each é específico para isso. Tá bom? Então é isso que eu precisava falar assim sobre recursão nessa parte de programação funcional com JavaScript. Vamos usar for each, tá bom? E o que eu vou falar então sobre imutabilidade, né? Vamos falar aqui em português, é certo. Imutabilidade dos dados. Como isso? Como assim dados não são mutáveis, não mudam? Então, porque na linguagem de programação, na programação funcional, a gente não tem muito esse negócio de ficar atribuindo e mudando os estados, os valores. Então, são dados realmente imutáveis. Então, como é que você faz quando você precisa modificar o valor de uma variável? Você não modifica diretamente essa variável. Você vai criar uma variável nova. Então, por exemplo, sua função vai pegar o parâmetro que entra nela, vai trabalhar, vai modificar, vai criar algo e vai retornar o quê? Uma variável nova. Porque aquela variável antiga, ela pode estar sendo usada em outra parte e você não pode modificar esse valor. Então, você utilizando essa forma de dados imutáveis, você não tem o quê? Efeitos colaterais. Então veja bem, mas você deve pensar, pô, Cissa, mas isso aí não vai encher a minha memória? É exatamente por isso que essas linguagens, né, funcionais, puramente funcionais, elas não tinham um mercado tão grande anteriormente. Por quê? Porque se usa muito mais memória para esse tipo de linguagem do que processamento. Porque você já tem seus valores, seus dados já guardados na memória. Então, em vez de precisar ficar processando, igual uma outra feature interessante que é o memoization, tá? Também que é uma coisa interessante que você guarda um valor de uma entrada do parâmetro e você já guarda o resultado para não precisar computar ele, né? Então, você vai trabalhar muito mais com dados na memória, tá certo?
do que você ficar realmente modificando então esses estados em uma coisa só, um singleton da vida. É uma coisa que, meu Deus do céu, né? Deve ser um pecado mortal na programação funcional, tá bom? Então, dados imutáveis, cara, isso é muito louco. Isso é uma coisa que eu aprendi realmente quando eu comecei a trabalhar com programação funcional, né? E aí que nós entramos num assunto que eu gosto muito, de pure functions. O que são funções puras, então, na programação funcional? Basicamente, ela diz que para ser uma pure function, você precisa que essa função receba um parâmetro e ela sempre retorne o mesmo valor, tá? Sem você modificar, por exemplo, esse valor, ou modificar estado, gravar um estado. Então, basicamente, você tem uma transparência referencial, né? Você sabe que o que entra de parâmetro, aquele valor, sempre vai retornar aquele mesmo valor. Então, a pure function é algo que você não vai modificar realmente, tá? Então, esse valor em si, isso é muito legal. Vamos dar um exemplo aqui de pure function diretamente com algo do JavaScript. Veja esse código aqui que simples, tá? Então eu crio o que? Um arrayzinho e vou utilizar a função slice. A função slice me faz o quê? Ela me retorna um array novo com esses itens que eu estou querendo. Então, da posição 0 até a posição 3, tá? Ele vai me retornar esse array. Se eu for fazer novamente isso daí, tá? Pedir essa função exatamente com os mesmos parâmetros, ela vai me retornar o mesmo retorno, né? O mesmo resultado. Ou seja, essa é uma função pura, tá? Do slice, porque ele não está modificando o array em si, ok? Então o que ele faz? Ele está retornando um array novo com esses valores, tá? No array novo. Ele não modifica o array que está sendo utilizado. E agora, vamos fazer esse mesmo exemplo com a função o quê? A função splice. Olha só, ela faz quase a mesma coisa, ela retira, agora olha a diferença, ela retira uma parte desse array. Então, quando eu chamar a primeira vez, ele vai retirar do meu array esses 3 primeiros elementos. E aí, o que vai acontecer quando eu chamar novamente essa função? Ele vai me dar os 2 últimos. Por quê? Porque foram os 2 que sobraram nesse array. Então, desculpa, ali está slice, mas é splice, tá? Os dois são splice, desculpa, é splice nos dois. Tá? Então, o que acontece? O splice não é uma função pura, por quê? Porque ele está retornando esse array modificado, ok? Então, essa que é a diferença. Na função pura, você não modifica esses valores, você retorna, então, um objeto, um array novo com o resultado desse processamento. Ok? Então, só lembrando que aqui os dois são splice. Foi erro meu ali de não ter modificado no slide, tá bom? Então, você entendeu o conceito de função pura? A função pura não deve, então, modificar nada, modificar o estado, modificar essa variável. Ela deve fazer o processamento e retornar um objeto, um valor, um array novo, tá bom? Agora, então, nós vamos, para terminar essa palestra, falar de 3 funções super importantes na programação funcional como um todo, tá? E lógico que a gente vai mostrar, então, basicamente com o JavaScript. Vamos começar pelo map. Pelo nome, acho que você já deve saber que ele o que? Então, ele mapeia, vamos dizer, os valores. Como assim? Olha só com esse exemplozinho aqui, ó. Se eu tenho um array de numbers, tá? E eu vou fazer o quê? Um map nesse array. Essa função de map vai fazer exatamente o quê? Irá iterar sobre cada elemento nesse array, executando essa função, tá? Para cada valor que vem em number. Então ele vai vir 1 vezes 2, ele vai retornar para o new numbers, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele está retornando um array novo, tá? Com esses valores modificados, com esses valores multiplicados por 2, então nessa variável new numbers, ok? E olha o que é mais legal ainda. Nós podemos concatenar essas funções.
tá? Como o map, o filter, o reduce, a gente vai ver mais para frente. Então, olha que legal, eu posso ter o que? Uma função no map que é multiplica por 2. E aí eu ter uma outra o quê? Uma outra função que é somar 1, né? Veja só, fica bem mais legal. E se eu quiser reescrever toda essa função, então, no quê? Em ECMAScript 6. Irá ficar assim, ó. Olha que fácil. Então, primeiramente, para deixar mais claro, né, a nossa programação, a gente não vai ficar enfiando funções dentro de funções, a gente separa elas. Então, primeiramente, eu separei aquela função do map, que ela multiplica por 2, né? Então, eu estou utilizando o arrow function, estou usando o const, poderia ter utilizado o const ali no var numbers também, tudo bem, tá? Então, o que eu estou fazendo? Só usando o numbers.map, passando essa função como parâmetro ali para ela. E vai fazer a mesma coisa. E agora, olha só, então, a segunda parte, onde nós utilizamos dois maps, olha como fica muito mais fácil, né? Então, primeiro, você mapeia multiplicando os números por 2, depois você vai mapear somando por 1. Então, você pode fazer isso, essa concatenação, map, com reduce, com filter, né? Então, isso, olha só, essas concatenações, etc., que nos dá todo um poder legal na programação funcional. Eu acho que ele deixa, assim, a programação ela fica muito mais, vamos dizer, explícita. Não era essa a palavra que eu gostaria de falar, tá? Mas eu acredito que fica muito mais claro, né? Muito mais simples e bonito de programar dessa forma, ok? Então, bom, a gente entendeu o map aqui, que ele é, que é uma função pura, mapeia os dados ali, né? Em cada item do nosso array. E agora, o que nós vamos ver? O reduce. Então, o que o reduce faz? Pegará todos os elementos do nosso array, por exemplo, tá? E irá retornar apenas o quê? Um valor. Então, ele vai fazer o quê? Vamos dizer assim, ele vai reduzir todos os valores que nós temos ali em 1. Então, vamos pensar em alguma função para isso. Por exemplo, um somatório, né? Um sum. Então, você tem que fazer o quê? Tem que pegar cada elemento, somá-lo para dar esse total. Então, você está reduzindo todos os valores em 1. Não é? Então, ó, vamos ver como que nós podemos fazer isso. Então, você lembra lá daquela nossa função, né, do multiplica 2? Então, ó, tem aqui a função multiplica 2 e aí eu criei o quê? Ó, uma função soma tudo, né, que ela recebe dois parâmetros. Olha só. Que então vem o total e esse number, ok? E daí eu vou retornar total mais number. Então, veja bem, o reduce, tá? Eu sempre tenho dois parâmetros, certo? E ele vai me fazer o que então? Aqui eu estou mostrando essa função já com o map, então olha só o que o map faz. O map, primeiramente, ele multiplica todos os valores, tá? Então ali 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2. Depois que ele mapeou e colocou ali os valores corretos, então passou para a próxima função, que é o reduce. Aí o reduce pega o quê? Pega o 2, soma com 4, que daí soma com 6, que soma com 8, que soma com 10 e torna o valor total, que é o 30, tá certo? E como é que então o reduce ele faz? Tá? Eu coloquei total ali, number, mas poderia ser o quê? Prev current. Por quê? Olha que legal o que o reduce faz. Ele não vai iniciar a sua iteração no índice 0, né? No primeiro elemento. Na verdade, ele começa sempre no índice 1. Olha que louco, ele começa no segundo elemento, sabe por quê? Porque o primeiro parâmetro ali, onde eu falei que é o total, é na verdade o previous, então o elemento anterior. Então, se eu estou na posição 1, é o elemento da posição 0. Então, basicamente, na primeira chamada do reduce, ele está passando ali. Se não tivesse o multiplica 2, ele estaria passando o quê? 1 e 2 para o total, né? 1 para o total e 2 para o number. Como ele vem depois do map, que é o multiplica 2, então na primeira passagem do reduce está vindo o quê? 2 e 4, certo? E aí ele vai sempre passando isso daí, ele sempre vai trabalhando com o valor anterior e o valor atual, certo? Então, para eu fazer esse mais, é muito fácil. Então, ele vai pegando os dois valores e só vai somando os valores desse array, então esses inteiros aí. E olha que fácil criar uma função de somatório com reduce. É ridículo, né? Então, veja o poder
que é essa concatenação de programação funcional, que a gente consegue criar coisas bem mais complexas, certo? Apenas utilizando aqui o map, reduce, e agora a gente vai ver o filter, que a gente pode ir concatenando todos, e as funções internas que são executadas, né? A gente separa elas para não ficar tudo bagunçado, tudo criado dentro dos maps e reduz. E, pô, essas funções, elas podem ser o quê? Reutilizadas, é óbvio. Então isso é muito interessante, até para a arquitetura que eu ensino no meu curso do BIMIM, que é o Node.js Atomic Design. Então a gente cria funções bem pequenas para validação dos nossos campos, etc., que podem ser muito reusáveis, né? Facilmente reusáveis com o paradigma da programação funcional, certo? Então, para finalizarmos agora nossa palestra, não podemos deixar de falar do quê? Do filter, é claro, tá? Porque o filter ele vai trabalhar um pouquinho diferente. Nós vimos o quê? Que o map, ele tem ali, ele sempre vai iterar em cada elemento e vai executar uma função. Então, sempre você vai ter no map, o retorno vai ter sempre os mesmos elementos, mesma quantidade de elementos que você tinha anteriormente, né? No reduce você faz o quê? O retorno da função é um valor só, que é um processamento, uma lógica em cima de todos aqueles valores do array, né? Então, o map retorna quantidade igual de valores, né? Ou de posições no array. O reduce só vai retornar um valor. E o filter, daí o que o filter faz nisso todo? É o meio termo, na verdade. Por quê? O filter, ele vai filtrar dados desse array. Então, ele vai retornar um valor novo, um array novo, com os dados que passaram nesse teste, nessa validação do filtro. Como assim? Vamos ver um código, né? Fica mais claro. Então, vamos lá. Ó. Veja aqui, nós temos aquele array de numbers, ok? Normal. Agora, nós criamos o quê? Uma função que vamos instanciar ela em apenas pares, que vai receber um número, e ele vai fazer o quê? O teste do resultado da divisão desse número por 2. Tá? Então, aquela porcentagem é o operador de mod, né? O que é um mod? Ele vai pegar o número, vai dividir por 2, e esse mod ele vai dar o resultado dessa divisão. Ou seja, qualquer número que for divisível por 2 e não tenha resto, né? Então ele é divisível, então o resto é zero, ele é um número par, correto? Então essa função no filter, ela vai fazer o quê? Ela irá retornar para mim, como um array novo, apenas os valores pares nesse array. Então vai vir o quê? Vai vir o resultado desse filter apenas pares, um array com 2 e 4. E é esse array que então nós filtramos, olha só, que vai para o map. E aí ele vai pegar esses dois valores e vai multiplicar por 2. Viu que fácil? Então, o map vai executar uma função em todos os valores repassados para ele. O filter irá fazer o quê? Retornar um array novo com os valores que passam nesse teste do filtro. Né? Então, só se for true, que aquele elemento que está no array, ele vai entrar nesse array novo, no resultado. Então, só se é true ali o 2, modo de 2 dá 0, é true, entra no array, o 4 também. Os outros, como vão dar false, não entram no resultado do filtro. Ok? Veja que fácil. Então, ele criou esse array novo, passando para o map. E a gente poderia fazer o quê? Claro, colocar o reduce aí, para somar ainda o cálculo desse multiplicadores com apenas pares. Então, sim, a gente pode concatenar essas três funções, tá? Olha só como é que fica. Então, estou ali no const somatório, aqui no finalzinho, fazendo o quê? Numbers.filter, passando apenas pares, aí dando um ponto map, passando multiplicadores, e fazendo um ponto reduce, soma tudo, né? Jogando esse valor para somatório. Então, o valor de somatório deu o quê? 12. 4 mais 8. Olha que beleza, né? Então você já entendeu isso daí faz o quê? Isso daí não fode o quê? O seu array de numbers, tá certo? Seu array de numbers vai continuar a mesma coisa lá, velho. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, espero que tenha deixado bem claro essa parte de programação funcional e principalmente com o ECMAScript 6, tá? Porque isso são boas práticas agora, atualmente, para se trabalhar com JavaScript, né? Então, integrando muito esse conceito de programação funcional, JavaScript e ECMAScript 6,
que a gente consegue tirar um poder muito maior, tá, do JavaScript do que nós teríamos se nós não conhecermos, né, não conhecêssemos esse paradigma que o JavaScript também tem, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa palestra. Caso vocês queiram saber mais, podem me procurar aí no Facebook, no Slack, Telegram, tá? Como Suíça, e espero que vocês curtam JavaScript e venham ver nossos cursos aí na Web School, não só de JavaScript, tá? Também tem de PHP, vai ter de Arduino, vai ter de tudo que tiver possível, vai ter, e é curso gratuito, velho. Esse não é gratuito, vai ser crowdfunding e vai ficar gratuito depois, tá? Porque isso é Web School, beleza? Bom, então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado por vocês terem assistido essa palestra, tá? E até a próxima.